Seja muito bem-vindo a mais um Arraidcast, um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre VFX Compositing e para esse bate-papo, a gente chamou aqui Liciane Vargas, Senior Compositor na DNEG. Eu sou Júlio de Carvalho. Olá, eu sou a Liciane Vargas. Seja bem-vindo ao podcast, agradeço a sua presença aqui e por separar um tempo para falar com a gente. Nossa, eu tô nervoso pra caramba, galera. Se vocês repararem minha voz tremendo, não tem... eu vou apresentar aqui, vocês vão saber porque eu tô nervoso. Imagina, é um prazer estar aqui, estou muito feliz pelo convite. E, bom, como o Thiago falou, meu nome é Liciane Vargas, eu sou Senior Compositor na DNEG e já trabalhei em filmes como Avengers, Justice League, Fast and Furious, Men in Black e o mais recente agora, entre outros, Dune. Olha só, eu fiz uma listinha aqui, mas não tem como fazer a lista completa, porque são 41 produções no currículo da Liciane. É absurdo, é absurdo. Liga da Justiça, Vingadores, MIB, Homem de Preto, né, Internacional, tipo assim, fica impossível falar tudo aqui, entendeu? Impossível. A gente vai colocar lá o portfólio dela, o currículo, e a galera vai conferir, a galera vai falar, nossa, eu entendi porque que o Júlio tá nervoso. Imagina. Faz um leve resumo do que você fez pra chegar onde você tá até hoje, assim, do início da sua carreira até hoje, só pra galera conhecer mais ou menos você. É difícil fazer um mini resumo, assim, são já 20 anos quase, 17 anos, mais precisamente, e eu comecei trabalhando com eventos sociais, tipo casamentos, coisas assim, e lá em Santa Maria, que é a minha cidade, no Rio Grande do Sul, e desde que eu entrei na faculdade de publicidade, eu já comecei a trabalhar com isso, com edição de vídeos. E como Santa Maria é uma cidade muito pequena, tudo é muito... as produções são muito menores. Mas para mim foi bom porque eu tive contato com várias áreas. Então, desde o início, eu tive contato com câmera, com filmagem, com produção, com maquiagem, com assistência e mais naquele momento, precisamente, montagem. Assim que eu me formo, eu vou para São Paulo e continuo trabalhando com montagem. Mas daí começa a me chamar a atenção o After Effects. E aos poucos eu vou me firmando no After e aí começo a gostar do 3D. E aí aos poucos começo a estudar o 3D e me vejo, como no 3D é muito amplo, né? Tinha muitas coisas. Eu gostava muito de animação. Aí eu estudei 1 ano animação clássica enquanto eu me decidia se eu ia para animação ou ia para composição. Na época até eu fazia no After. Mas, por falta de habilidade mesmo, honestamente, a animação não foi o meu forte. E eu sentia na composição um momento mais natural, assim, pra mim, que parecia que vinha com facilidade as coisas. Claro que não é facilidade, né? Mas, tipo, me sentia mais confortável e gostava do resultado que aparecia. E fui subir. Meu gato vai ter uns mios no meio do caminho. E fui crescendo, né? Eu trabalhei em algumas produtoras até chegar na O2, onde eu fiquei quase 6 anos. E na O2 que eu realmente foquei forte na composição e na supervisão de efeitos também. Trabalhei lá como supervisora. Aí mandei vários currículos e fui chamada em Londres para fazer Avengers e Liga da Justiça. Foi um momento bem importante, assim, para mim, muito, muito emocionante, assim. Fiquei lá 6 meses e foi incrível, assim, para mim foi muito, muito bacana o aprendizado, a diferença entre o que a gente fazia no Brasil e o que tinha lá fora, né? E depois desses trabalhos é muito difícil quem não tem cidadania europeia, agora acabou isso, mas com o Brexit, mas é muito difícil ter contratos longos em Londres. No Canadá é mais fácil. E aí eu vim para o Canadá e estou aqui há quase 3 anos trabalhando pela mesma empresa e curtindo muito, assim, tirando a parte do frio. Eu gosto muito daqui, eu acho uma cidade diferente de Londres, ela é mais acolhedora, assim, né, as pessoas.
E estamos indo. Por enquanto, então, eu chego nesse momento em que eu sou senior compositor aqui e aguardando próximos projetos. Então vamos dissecar toda essa carreira aí pra gente poder entender mais ou menos como é que a galera pode, pelo menos, fazer alguma coisa nessa área, ir pra essa área. É uma área totalmente desconhecida pra mim. Eu conheço só os profissionais, né? Conheço alguns profissionais, conheço alguns programas, mas eu acho que eu tô igual todo mundo que tá escutando aqui, querendo saber mais e mais e mais, por causa que é fascinante, né? A gente tava conversando com a Lizzie aqui no podcast dela de VFX, e ela falou tudo vai pra mão do compositor, né? Então a gente quer saber que esse profissional, o que ele faz? O que faz um compositor? É muito normal a gente não saber todas as etapas, porque honestamente, assim, eu fui aprender o que era composição quando eu comecei a fazer composição mesmo, faz 11 anos. Porque é muito segmentado tudo, né? Mesmo no Brasil, nas grandes empresas, tudo ainda é bastante segmentado. E composição é o último processo do VFX, em que tu vai pegar todos os elementos que foram feitos do 3D, do After, de vários plates que foram filmados. Plates seriam as filmagens, né, que tu vai colocar no fundo, por exemplo, que foram filmados em diferentes momentos, em diferentes dias, e aí tu vai juntar tudo no mesmo shot. Então, esse momento em que tu vai integrar tudo, integrar seria a palavra-chave da composição, para que a cena pareça que foi feita daquele jeito, entendeu? A gente fala que a gente tem que ser invisível, na verdade. Se tu nota alguma coisa estranha, quer dizer que a composição não tá boa, algo está errado. Então, para que a cena seja lisa, passe liso por ti, tu nem sinta que tem efeitos ali. Vocês chegam a fazer algum efeito? Chegam a mexer e fazer algum efeito em si? Às vezes sim. Por exemplo, algumas... Estava fazendo até essa semana. Algumas luzes de fundo, algumas coisas. Às vezes até alguma animação, assim. Depende muito, é muito ampla, né? A composição é muito ampla. A composição vai desde na publicidade no Brasil, que é o que a gente mais faz, é trocar rótulo, apagar uma coisinha, apagar outra. Então, às vezes, até a parte da animação, tu vai ter que fazer alguma coisa do tracking. E vai até tu integrar um monstro, né? Um dinossauro, uma coisa assim. E muitas vezes, por exemplo, um dinossauro vem correndo. Nem tudo a gente vai pegar do 3D. Tem muitos efeitos que foram filmados. Então a gente tem um library de efeitos, né? Fumaça, chuva, coisinhas assim, que a gente também une, que são os elementos 2D, né? Que a gente chama. E une tudo na mesma cena. Então, no final das contas, é um monte de coisa misturada para parecer só uma mesmo. Você chega a colocar esses efeitos, ou ele já vem pronto para você? Você chega a pegar esses efeitos e colocar um em cima do outro? É aquele, quando a gente vê o breakdown, geralmente a gente vê aqueles layers que vão colocando em cima da imagem. É isso que você faz, colocando esses layers Exatamente. Tudo junto pra gerar. Exatamente isso. Que tu vai mexendo, vai colocando um pouquinho, coloca, ajeita um pouquinho do lado e aí fica como se tivesse filmado daquele jeito. Você some ou mostra alguma coisa a mais que foi feita, né? Tem cenas que a gente faz que ela é full CG, né? Que, por exemplo, é totalmente... Nada foi filmado. Então, é uma união de muitos elementos do 3D e do 2D que vai se unindo. E no final, né, nem sente que tem tanta coisa ali dentro misturando. Pra galera que faz VFX e faz CG, é bom ser amigo dos compositors, porque eles podem esconder o seu trabalho através de um monte de fumaça e chuva. Já ouviu, verdade. Né? Fumaça sempre ajuda. Uma poeirinha ali, então. Olha, é sempre essencial. Não adianta modelar e texturizar o robô, se a Liciane vai lá e esconde, então, por favor, faça amizade com eles. Mas isso tem muito, assim, às vezes, a gente sempre se conversa, né, o pessoal do 3D com a composição, porque às vezes na composição tu pode ajeitar uma coisinha que deu errada no 3D e vai te levar 10 minutos para não ter que voltar pro 3D, render tudo de novo. Então, realmente tem que ter essa convivência entre os dois
e um ajuda o outro, né? Às vezes realmente não vai ter como eu fazer, vou ter que pedir outras coisas e é o ideal, né, pro projeto. Você falou que começou no Brasil, né? Uhum. E você foi se apaixonando. Quais os programas que você começou a mexer na época que você começou a trabalhar com isso? Meu tempo, porra, aquela velha do meu tempo. Comecei no Final Cut, foi o boom do Final Cut na época, assim. Tudo era Mac, tudo virou Mac. Para montagem. Para motion, sempre foi o After Effects. E tanto em Santa Maria quanto em São Paulo. E é interessante que é o mesmo programa vai fazer motion também aqui fora. Caramba. Então isso é muito legal. Tu sabe que tu vai aprender um programa que vai ser usado nas grandes produções também, né? Isso que é o interessante. Não vai precisar reaprender nada em relação a isso. É igual o 3D com o Maya, que foi também um programa que eu aprendi, que hoje em dia não sei quase nada, que eu já esqueci. Mas para 3D o Maya ainda é a base, eu diria. E na composição, pequenos estúdios ainda usam o After, que era o que eu usava no início, quando eu trabalhei com composição, já em São Paulo. Mas o Nuke é o carro-chefe do mundo, assim. Não tem nenhum filme no Oscar que não seja Nuke. No Brasil ainda se usa muito Flame, né, para propaganda. Mas, honestamente, eu nunca vi ninguém usando Flame aqui fora. O Nuke é um programa pesado, né? Um programa brabo. É um programa sinistro. Assim, ó, como eu saí do After Effects, que é um programa que tu pensa em layers, como é o Photoshop, né? Demora um tempinho, viu? Demora um tempinho até a tua cabeça começar a entender essa coisa de ser nodal, né? Dos nodes. Não é uma ideia de layers, uma ideia de nodes. Então, realmente é um processo, mas depois que tu entra e começa a compreender como é que funciona, aí tu não quer trocar mais. Aí tu realmente fala o que eu tava fazendo no After com a composição. Assim. O que eu tava fazendo da minha vida, né? Que é, pra que eu fiz isso? Assim, quais os tópicos que alguém que tem interesse nessa área tem que estudar? O que o cara tem que aprender? Tem que aprender 3D, como você aprendeu? Uhum. Tem que aprender montagem? O que a pessoa tem que aprender? Eu acho que pra chegar na composição, tem que ter um know-how básico, geral, meio que de tudo. Mas o que mais importa, assim, porque são duas coisas. Composição, ela é o técnico e ela é o olho. Então, a parte técnica do olho, ela se mistura muito com conhecimentos que se tem sobre fotografia. Eu ia falar disso. Então, a primeira coisa, o know-how, assim, que vai muito além de tu saber mexer na ferramenta, é tu entender como a imagem funciona na câmera. Entendeu? Então, isso é muito importante. Tu entender como as sombras funcionam, as exposições, como as cores reagem, quando o céu tá azul, quando tá ficando mais escuro, quando a luz tá dura, quando a luz tá mais suave. Então, tu entender isso tudo é muito importante. E a outra parte é a parte técnica mesmo, né? Que seria aprender a ferramenta, como é que funciona. E o Nuke é bem importante, assim. Demora um pouquinho, como eu disse, mas vale a pena. É um mercado bem amplo, né? Tem muitas vagas, então eu acho que ainda agora, no momento de pandemia, não é estão procurando gente, sabe? Deu uma pausa, mas agora já voltou, estão procurando gente, então ainda que tu vai demorar um pouquinho a aprender e tudo mais, eu acho que é uma profissão que vale super a pena. A gente tem trabalhos na indústria, né? Seja ela de VFX, seja ela de publicidade, que tem mais trabalho do que profissional. O Montavo Machado teve aqui e ele falou que tem mais matte paint para fazer do que matte painters no mercado. Ah, com certeza. Tem algumas profissões que ainda tem mais mercado ainda, né? Tipo o Houdini, que a Lizzie faz, né? Do outro podcast. Essa é muito mais difícil ainda de encontrar. Mas é muito mais estudo também, eu não estava disposta. Aí eu tô tranquila aqui na Comp. A gente teve aquela Lizzie, ela falou que estudou fora, no Brasil. Uhum. E eu queria saber se é comum ter autodidata no VFX ou é uma área que precisa ter um conhecimento específico, tem que estudar em um curso, tem que fazer aula particular. Como é que funciona essa coisa de aprender para trabalhar com VFX? Bom, é que assim, eu sou numa época, voltou a velha,
eu sou numa época que não tinha muito essa coisa de tutorial na internet. Então, escola, não tinha escola. Então, eu tentava buscar o máximo possível de tutorial que existia e aprendi trabalhando mesmo. Realmente, eu acho que 80% do que eu sei hoje eu aprendi trabalhando e tendo que me virar sozinha. Mas é porque era uma época que tu não tinha muito acesso a essas coisas. Principalmente Santa Maria, ainda que tem essa coisa da internet, na época não era tão difundido como agora. E eu só tive uma vez aula, que foi no DRC, na época, que são aulas de 2 semanas, só para te ter a base inicial assim, do programa. Eu acho que pessoas que estão há mais de 15 anos no mercado, a maioria vai ter autodidata, pessoas que aprenderam no trabalho mesmo. E o problema desse conhecimento, que é quase empírico, assim, né, que a gente vai fazendo por nós mesmos, é que muita coisa a gente não aprendeu tão certo, né? Então, quando tu chega aqui fora que tu vê, nossa, essa base estava um pouquinho errada. Vamos ter que aprender isso tudo. Mas o interessante é que como agora tem essas escolas, eu acho que facilita muito a vida, porque tu já vai começar aprendendo da forma certa, né? Não precisa todo esse sofrimento que a gente teve antes, né? Agora tu já tem muita facilidade, assim. Tem professores que são já estão trabalhando no mercado, não são só professores, né, que aprenderam uma ferramenta e já saíram te ensinando, então tem conhecimento de realmente o que tu vai usar no dia a dia. Então, eu acho que quem está começando agora tem todos esses benefícios, além das aulas online, né? Que pode ter aula com o pessoal do Canadá aqui, tranquilamente. Então, eu acho que ajuda bastante, assim, quem está começando agora. Mas deve ter autodidata também ainda até hoje. Acho que eu vejo é que a galera vai ganhando conhecimentos específicos em outras áreas quando vai trabalhando, né? E acaba juntando tudo numa profissão que ela quer. O Beckman foi assim, ele trabalhou com arquivista durante vários anos, foi mudando, ele fez personagens, fez várias coisas, até chegar onde ele queria, que era trabalhar com filme. Então, eu vejo o que vai acontecendo, essa galera vai juntando conhecimento em várias áreas. Você acha que vale a pena fazer uma carreira aqui e tentar o sponsor de uma empresa, trabalhar aqui alguns anos, fazer portfólio, ou só com trabalho pessoal dá pra fazer isso, tipo, entrando como júnior dentro da empresa? Olha, eu não conheço ninguém que só com trabalho pessoal conseguiu ir pra fora. Não sei, deve existir alguém, mas eu acho muito difícil. O que acontece muito é as pessoas virem para cá fazendo um curso, né? Fazendo uma especialização de 1 ano, 2 anos. E aí eles no curso já têm os contatos das pessoas dos estúdios. Isso acontece aqui. Mas os cursos são caros, assim. Então, realmente, se tu não tem um bom investimento para isso, é bem difícil conseguir. Eu, por exemplo, eu achei que foi melhor ficar no Brasil e ter um Rio bom o suficiente para ir embora como compositora. Eu não queria, tipo, dar uma pausa para fazer qualquer outro emprego que não fosse isso, entendeu? Então, demorou um tempo, demorou uns 3 anos até eu ficar com um currículo bom para ser contratada já como mid. Então, mas achei que valeu a pena. No meu caso, porque no Brasil também eu estava crescendo, eu estava tendo muita coisa legal na O2, estava rolando, foi um momento bem legal ali de séries, filmes, então não era uma coisa que eu estava estagnada no Brasil, sabe? Eu tava curtindo também, mas, né? Aí a gente sempre pensa em querer ir embora e coisa e tal, fazer outros filmes, e pelo menos... Mas cada um tem o seu caminho, né? Eu acho que sempre é bem diversificado. Então eu posso dizer que tu não vai conseguir, mas quando vê bomba aqui, como foi na época do Cats, e mesmo tu sendo júnior, tu pode ser chamado. Então varia bem, a gente tem casos aqui de gente que foi com pouca experiência. Eu já conheci em ilustração, em VFX eu não conheço ninguém ainda, que tenha ido pra fora, né? E com pouca experiência, assim, de trabalho pessoal, só poucos clientes no currículo. A galera geralmente recomenda você fazer um portfólio de clientes, assim, demonstrar experiência,
para cumprir até os requisitos, né? Porque a empresa tem que mostrar que você é experiente para conseguir patrocinar seu visto, tem que publicar a vaga no país para mostrar que não conseguiu ninguém lá fora, né? Para levar você. Então é mais difícil até para a empresa se você tiver pouca experiência. É mais difícil mesmo. E tá cada vez pior, pelo menos aqui no Canadá e em Quebec, tu provar esse tipo de coisa. Por exemplo, eu não tinha nenhuma faculdade específica de VFX, nenhum curso específico. Eu tive que pedir um papel da empresa mostrando que eu tinha proficiência nisso, sabe? As empresas que eu trabalhei. Então, realmente, de uma forma ou outra, tu tem que provar esse conhecimento agora, hoje em dia. Até por uma parte legal mesmo da coisa. O que é bom também para a empresa do lado dela, que mostra que é um profissional gabaritado, né? É um profissional que sabe o que está fazendo. Uma dúvida que eu tenho é assim, como é que foi a sua relação? Você saiu daqui e aí você mexia com outros programas, você mexia... Era uma pipeline diferente, você trabalhou com publicidade, né? Uhum. E como é que foi? Como é que foi no trabalho com as pessoas, pipeline? O que você notou de diferente? Brasil versus aí fora? Então, como eu tinha falado, o programa é o mesmo, graças a Deus. O Nuke tu vai usar da mesma forma. Só que aqui fora a evolução fazia muito mais tempo, né? Então, a evolução de pipeline, de organização, de como funciona tudo é bem diferente, assim. E também dentro da composição existe outros segmentações. Por exemplo, no Brasil eu tinha que fazer tudo. Eu tinha que fazer tracking, tinha que fazer roto, tinha que fazer prep, que não sei se eu preciso explicar. Explica pra gente o que é cada coisa. Explica. Se eu tô boiando, eu imagino as pessoas estão escutando. Explicar de uma forma simples, assim. O tracking, por exemplo, se eu vou fazer uma telinha, eu tenho que grudar a telinha no computador, eu tenho que fazer o tracking daquilo para ela ficar posicionada da forma certa, com a mesma perspectiva, a mesma posição, tudo mais. O tracking ele é mais amplo, pode ser também o tracking 3D, num ambiente 3D, que são outros programas até que pode se utilizar para isso, além do Nuke. E rotô é quando tu faz uma máscara na mão, porque a pessoa não foi filmada no fundo verde, por exemplo. Então, para separar a pessoa do fundo, eu tenho que fazer uma máscara frame a frame de Nossa. tudo. Assim. Então, essa é uma parte bem demorada, assim, uma parte não valorizada e bem demorada, que normalmente é onde tu começa, até quando começa a fazer compra. E prep é meio que preparar o plate. Por exemplo, se foi filmado no fundo verde, cheio de X, né, marcadores e coisa, ou de uma grua que passava atrás dele, a pessoa de prep vai limpar aquela grua, limpar tudo para a pessoa da composição já pegar a cena limpinha, sem ter problema nenhum. Então, no Brasil, eu tinha que fazer tudo isso. Aqui fora, não. Aqui fora, a gente já recebe tudo pronto. Assim. A gente recebe a câmera pronta, os plates tudo limpinhos, foto tudo pronta. Então, essa parte é muito boa. Eu gosto muito dessa parte. E essas etapas que eu falei, normalmente é feita na Índia. Normalmente, as empresas grandes já têm uma filial na Índia, que tem uma mão de obra bem ampla, que é uma coisa muito trabalhosa, mas eles são muito bons nisso. Então, a gente nem chega a tocar, porque vai tudo para a Índia essa parte. E eu me esqueço quando eu falo uma coisa, falando outra, eu me esqueço. Pode falar. Mas, então, a copy, ela é bem segmentada. E no Brasil, a gente meio que fazia tudo. Essa é a parte que é boa porque tu aprende a fazer tudo, mas é ruim também porque tu começa a fazer coisas que não são necessariamente artísticas, né? Que são só limpeza. Então, nisso, eu realmente acho incrível aqui fora, que tudo vem prontinho, assim, pra ti. Isso é bom. Você chegou a falar que você aprendeu 3D e outras ferramentas. Você considera isso um diferencial, saber outras coisas como 3D? Eu acho que é bastante importante, assim, porque, por exemplo, quando o lighting tá errado, que tu tem que entender pelo menos o básico do porquê que ele veio errado, sabe? Tu tem que saber o que pedir. Então, para te saber o que pedir, tu precisa ter esse know-how. E
Mas assim, eu tenho bem básico, assim, eu fiz na verdade, fiz 7 cursos, assim, mas cursos tudo workshop, e trabalhei um pouquinho só com 3D e vi que não era isso que eu queria. Mas já é o suficiente para te ter uma noção boa para comp. Tem muita gente de comp que vai mais a fundo no 3D e tudo mais. Obviamente, isso vai ser sempre um diferencial. Mas, honestamente, porque eu uso, hoje em dia, muito raro alguém ter que abrir um Maya ou alguma coisa. Mas é importante tu saber. É uma coisa assim que eu tento conhecer o máximo possível para ajudar, né? Assim, outras pessoas que vão na pipeline. Você já é a pessoa que recebe tudo no final da pipeline. É engraçado porque todo mundo na na produção, faz o trabalho pensando em você. É. A gente trabalha pensando assim, nossa, a pessoa que vai trabalhar no final tem que estar tudo bonitinho. É engraçado isso, eu trabalho como concept artist. E eu fico assim pensando, nossa, porque a pessoa que vai estar na frente não pode ter trabalho com isso, tentando facilitar o trabalho, né? Porque é uma linha de produção, entendeu? Verdade. É uma linha de produção. Essa é uma linha de produção funcional, né? Aqui um pensa no outro, assim. Mas nem sempre vai ser assim. Às vezes o pessoal deixa assim o coisa que é. Isso aí você arruma na comp. Isso aí arruma na comp. Então nem sempre eles são tão bondosos assim. Uma coisa que eu queria saber, a gente fez essa pergunta já aqui para algumas pessoas. Como é que você faz para continuar estudando? Aquela coisa de evoluir depois de já ter evoluído. Na minha empresa tem muito tutorial deles próprios, então quem é mais senior, quem é já lead, supervisor, às vezes faz os tutoriais, as pessoas podem ver. Fazem masterclasses até no trabalho, então tem 1 horinha por semana, 1 horinha por mês, alguma coisa que eles vão apresentar uma ferramenta nova, então eles são bem atentos a isso, eles funcionam muito bem. Mas além disso tem alguns cursos online, assim, que é sempre bom tá checando se alguma coisa mudou, né? Cada versão nova do Nuke, dá uma olhada no novos plugins, coisas que vão ter facilitar a vida, né? E a cada versão eles aprimoram. Então, normalmente é ou vendo coisas no trabalho que eles passam, ou procurando online. Uma coisa que eu vejo assim, que muda, mas não parece mudar tanto, é o Nuke, né? O Nuke não parece mudar, pelo menos vendo de fora. Ele não parece inovar muito, assim, nessa coisa. Você diria que ele tá quase pronto o programa? Assim, tem coisa que você acha que tem que melhorar? Que poderia, nesses programas, não só no Nuke, mas nesses programas de compósito? Eu acho que sempre tem espaço para melhorar, assim, principalmente às vezes de velocidade, performance nesse estilo, né? Porque tá cada vez mais 4K, 8K, 16K, sabe? Então, eles têm que até tá se preparando para uma coisa mais pesada, porque a diferença de trabalhar num HD com 4K já é uma super diferença, entendeu? Então, não só o hardware tem que melhorar, né? Os nossos computadores e tudo mais, mas também o programa tem que se adaptar de uma forma ou outra a esse tipo mais pesado. Precisa ter um computador muito pesado, assim, potente para fazer o que você faz? Por as cenas que a gente faz, sim. As cenas precisa ter um GPU legal, senão não anda não dá play. Para estudo precisa? Não, para estudo não, porque raramente tu vai ter 20 AOVs de 3D, sabe? Então, um 3Dzinho, alguns elementos 2D, fazendo um chroma, isso aí é tranquilo. Mas quando faz uma cena full CG, tudo em Deep, né? Que não sei se explicando muito assim, simplificando o Deep, seria o 3D que analisa em profundidade, não só em X e em Y, mas também em Z. Então, tu mistura todos os elementos 3D na comp. Que legal. Então, assim, só que é bem pesado. Então, para esse tipo de coisa, tem que ser uma máquina muito boa mesmo. Uma coisa que eu tava em dúvida aqui, tipo, a gente tá conversando aqui, você é o profissional, o último profissional que pega na mão tudo que todo mundo já fez antes. O cara de 3D, o cara de Matte Paint, o cara de VFX. E uma coisa que eu tinha dúvida, assim, que apareceu é que como você faz para montar um portfólio de estudo ou até um portfólio para apresentar para uma empresa se você não faz nada daquilo que os outros fazem? Como é que faz isso? Não
sei se eu entendi muito bem. Assim, vamos lá. Um artista de 3D, ele monta o 3D para apresentar. Um de VFX, um de simulação, como a Lisier, vai fazendo as simulações. Fogo, neve, névoa. E você é a pessoa que monta tudo. Como faz para montar um portfólio de compositing se você não tem esses elementos na mão? Então, no Brasil, eu podia fazer o breakdown. Então, eu pegava todos os elementos e mostrava. Essa era a cena filmada e depois dessas etapas todas, né, passava. Mas você que ia lá filmar a cena? Não, eu pegava o takezinho. De alguém? O take que eu utilizava. Tá. Na verdade, assim, o meu reel, só que... Então, no Brasil, a gente tem a possibilidade de fazer isso em etapas. Mostrar um frame como é que era antes, como é que a gente pegou a cena, aí segundo frame sem o chroma key, terceiro frame ajeitando as cores, entende? Mais ou menos, quarto frame com o 3D. Uhum. Então, a gente consegue fazer isso. Mas aqui fora tu não consegue. O que a gente faz é a gente mostra as cenas que a gente trabalhou e embaixo a gente escreve o que a gente fez. Então, roto, prep, composição final, tracking de sei lá o que. Mas às vezes realmente é difícil, se não tem um monstro ali, é difícil de entender o que foi filmado e o que a gente fez. E, assim, quando você é estudante, onde você pega esses elementos para você juntar? Já que eu não sei filmar, eu não sei fazer 3D, eu não sei fazer simulação. Onde você pega isso? Tem sites específicos para pegar? Vou pegar uma cena que foi filmada, inserir um monstro e inserir uma fumaça que eu peguei em outro lugar. Tem site para isso? Eu acho que até deve ter, assim, mas eu honestamente nunca fui atrás, nunca precisei ir atrás. Mas esses cursos que tu faz online, FX PhD, alguma coisa desse estilo, eles já te dão os plates para te testar. Então, tu já vai ter o exercício para cada coisinha. Em alguns sites, né, tem Lynda, tem alguns desses, mas o que eu uso normalmente é o FX PhD. Eu conheço um site, agora que falando eu lembrei, que é Film Supply, que ele tem vários shots temáticos. Ferreiro martelando uma espada, e tem lá vários... Como se fosse uma história assim, diferente, de 5 segundos, eu acho, 10, 30 segundos. E aí, pra quem for estudar isso, tá aí a dica, uma que eu conheço. Eu só conheço esse, não conheço mais nenhum. Mas não deve ser difícil de achar, eu acho, também, se a pessoa for atrás. Hoje em dia tem uma coisa que eles vendem muito biblioteca, né? Biblioteca das coisas. Eu uso muito biblioteca de foto, de referência. E eu descobri esse site através disso. Achei uma biblioteca de filmagens, de footage que eles chamam. Eles filmam introdução de série, aí você tem lá um drone viajando acima de uma cidade, aí tem vários ângulos diferentes. Enfim, que legal. Eu fiquei pra minha esposa, tá vendo? É assim que eles fazem introdução de série, muda pra Chicago, Nova York. Você acha que é alguém que vai lá filmar, ó? É verdade. Uma coisa assim que eu queria saber é que todo mundo fica curioso com o filme, assim, como é que vai ser o filme, o que vai acontecer. Você já sabe o que vai acontecer antes de todo mundo. Como é que é pra você, assim, saber o que vai acontecer? Estraga o seu hype? Você já trabalhou alguma parte do filme que você ficou assim, nossa, não acredito que acontece isso. Tem que ficar guardando segredo. Como é pra quem trabalha com essa parte do filme? Sim e não. Sim, porque a gente tem o conhecimento das cenas que a gente tá fazendo, mas não necessariamente do filme todo. Então, vou dar um exemplo bem óbvio, assim, que foi o Avengers, o Infinite War, que a gente fez a parte que ela explodia e matava lá. Acho que ela matava. No momento que a Wanda meio que acaba com tudo, ela mata o Visão lá e, tipo, acabou aí, né? Ela vai ser a vencedora. Eu não sabia que eles iam se desintegrar. Então eu achava que era um final e, tipo, não tinha nada a ver com esse final. E ao mesmo tempo não pode contar pra ninguém. Então é muito difícil. Muito, muito difícil.
No último podcast que a gente entrevistou a Lizier, ela tá trabalhando agora no King Kong vs Godzilla. Uhum. E ela contou pra gente que ela não pode falar nada do filme. Como é que funciona isso? Como é que essa relação do artista com o estúdio, além do contrato de NDA, tem mais alguma coisa? Eles têm alguém espionando, sei lá, como é que funciona isso? Ai, Acompanha a rede social de vocês, assim, como é que eles fazem isso? eu Esse acho que tem controle. empresas e empresas, mas teoricamente a gente não pode falar nada, assim. Nada de processo, de como foi feito, se gostaram, se não gostaram. Eu acho que é uma coisa muito mais do estúdio grandão lá, quem está realmente filmando e produzindo, do que o pessoal do VFX, que são estúdios teoricamente menores. Para não ter problema mesmo jurídico com ator, e spoiler também, né? Porque querendo ou não, estraga um filme inteiro, né? Se chega lá alguém e conta o final de um filme que tu estava esperando há anos, além de ser uma grande sacanagem, é uma sacanagem financeira, porque muita gente nem vai querer ver, né? Por causa do que já foi dito no final, ou alguma coisa assim. Então é bem complicado. Eu soube de casos, não na minha empresa, mas de outro caso, de casos assim, que alguém vazou alguma coisa e essa pessoa tá condenada pro resto da vida dela, assim. Porque Caramba. se der um Google no nome dessa pessoa, vai saber que fulano de tal vazou um negócio. Então nunca mais vai ser empregado. Nossa. Então realmente não dá pra deixar, não. Além do processo, né? Além do processo. Mas, assim, quando você trabalha no filme, o que você fez é o que vai estar no filme ou eles fazem várias cenas alternativas com outros compositors, só pra garantir que ninguém vai vazar o final definitivo, assim? Isso eu nunca vi. Pode ser que tenha feito em algum momento da vida, assim, mas ainda nunca vi. Porque também é muito trabalho, né? É muito, muito trabalho. Cada takezinho é meses para fazer. Então, acho que eles não têm, talvez, o tempo e o dinheiro para ficar fazendo alternativos e coisas. Eu perguntei isso pra Lizzie e eu queria saber também da sua visão. Eu gosto de uma visão, a visão que eu gosto de saber, na verdade, de todos os artistas que têm mais experiência. Você acha que vale a pena montar portfólio trabalhando em projetos assim que não pagam, que você não tá recebendo, só para fazer aquele currículo, assim, filme independente, essas coisas assim? Eu acho que depende do momento da tua vida, assim, que tu tá. Às vezes não pode se dar ao luxo de fazer trabalho de graça, sabe? Mas eu fiz alguns, assim, para amigos, ou até eu mesmo em casa, fazendo para fazer um portfólio melhor para ser contratado em empresas melhores. Eu acho que é aquele passo para trás para dar dois para frente. Uhum. Então, acho que às vezes vale a pena, mas tem que abrir o olho, assim. Por que isso está de graça? Por que eu vou fazer isso de graça, entendeu? Tem dinheiro envolvido e eu tô fazendo de bobo, sabe? É só cuidar, assim. Porque tem muita gente que fala, nossa empresa é enorme, tu vai ter visibilidade, tu vai ser isso, tu vai ser aquilo, e eles estão tudo ganhando dinheiro e tu não tá. Então, eu também não acho... Você é o único cara que não ganha dinheiro. Também não é muito correto, não. Ok, tu vai estar lá aprendendo, mas também tu tá fazendo o trabalho. Então, tem que botar na balança. É uma coisa assim que eu acho que vale a pena, mas só se ninguém tá ganhando. É aquilo, para todo mundo crescer junto, fazer o que for, né? Uhum, mas sim. é a visão de cada um. Eu acho só se for assim, entendeu? Só se for assim. Se alguém tá ganhando dinheiro, onde divide pão, todo mundo come. Eu acho também. Mais ou menos isso aí. A gente chega aqui quase no final do nosso podcast. A gente tem uma parte aqui chamada A Raid Indica. Indica pra gente alguma coisa que inspire você, seja um filme, uma música, um livro. Não precisa ter a ver com trabalho, com arte. Pode ser série, pode ser música, pode ser o que quiser. Eu tenho muita coisa, eu tenho consumido muita coisa. Pode indicar. Mas eu vou indicar... Pensando em composição, eu sempre vou indicar coisas antigas, assim, para as pessoas verem como era feito antigamente e o que ainda tá bom, o que não tá bom. E para mim, o grande cara, assim, que eu acho dos efeitos visuais que me marcou muito é o Jurassic Park. Então, eu gosto dessa ideia de revisitar o Jurassic Park primeiro e assistir o último, para ter uma noção de
que evoluiu, sabe? E o que funcionava antes e continua funcionando. Mas a minha indicação bobinha de hoje em dia, que é o que eu tô assistindo, se chama Dispulsant, que é uma série francesa, que é 10%, e tá me alegrando atualmente, assim, nessa pandemia. Então, acho que também vale a pena dar uma alegrada. E uma série sobre uns agentes dos atores e tem bastante... dá pra se divertir bem. Eu também gosto bastante de ver coisa antiga e ver como era feita, assim, imaginar, né? Eu tenho um filme que eu gosto de ver, que é o Simba, que tem uns efeitos, assim, que eu fico pensando assim, como é que fizeram isso aí? A gente vai procurar, é uma coisa, assim, absurda. Fizeram aquilo há 30, 40, 50 anos atrás, eu fico, gente, é uma parada absurda. Senhor dos Anéis é um filme que você vê, que o filme tem um bando de efeitos, você falava, caramba, cara, os caras inovaram e hoje envelheceu bem, né? Sim. A maioria dos efeitos. É uma coisa assim. Jurassic Park é um filme maravilhoso. Eu amo. Assim, filme que eu recomendo todo mundo. Matrix também, gente. Matrix. Eu tô velho, eu falo com Matrix, as pessoas. Matrix, que filme é esse? Aí, de 2000. Gente, tem 20 anos. É verdade. Um filme de 2000 tem 20 anos. Gente, que isso? Gente, melhor a gente nem pensar. Melhor nem pensar. Mas, por exemplo, O Senhor dos Anéis, quando a gente vai comparar, pelo menos pra mim, assim, bem minha visão, O Senhor dos Anéis e O Hobbit, que já foi uns anos depois, eu prefiro 1000 vezes os efeitos do Senhor dos Anéis, sabe? Que tem muito mais coisa de set e misturado do que fazer tudo com CG. Eu também, assim, eu trabalho com isso, mas eu não necessariamente vou amar mais o que é full CG, sabe? Você não acha que é porque o CG, ele é datado, ele envelhece, daqui a 10 anos a gente vai ver que é CG, e o que é feito em set, só e misturado um pouquinho, ele não tem como você dar uma percebida assim de cara? Eu acho que sim, eu acho que com essa coisa do Unreal agora, que tu tem as projeções no set, os atores conseguem até interagir melhor, né? Mas eu não sei, eu acho que o acting fica diferente. Se bota um monstro lá maquiado, é outro medo do que olha para esse ponto verde aqui, sabe? Assim. E no Senhor dos Anéis tinha muito isso, tinha aqueles orcs, aquela maquiagem ótima. E aí depois, não sei, eu acho que no Hobbit eu acho perdida, assim, não tenho tanto medo, sabe assim? É uma coisa assim que eu acho que pode ser isso. CG eu fico um pouco datada, você vê assim que daqui a 10 anos você vê, pô, isso é CG. Tipo, isso é boneco, isso é pessoa, entendeu? Essa diferença assim. Acho que isso pode influenciar a gente. Isso é CG velha. A gente chegou aqui na nossa pergunta final. Liciane, qual o sentido da vida, do universo e tudo mais? Eu não sei, gente, eu não sei. Eu acho assim, pelo menos na minha vivência, assim, o que eu sinto atualmente, assim, tentar... Tem uma frase que eu gosto muito, que é: ninguém é melhor do que você, mas você também não é melhor do que ninguém. Então, eu acho que isso te busca um equilíbrio, sabe? Assim, de não querer ser melhor, assim, em nada, sabe? De arrogância, desse tipo de coisa. E te traz uma tranquilidade na alma de também entender que tudo bem, são tudo pessoas, todos têm seus problemas, todos têm, né, suas angústias e estamos todos juntos, sabe? Assim, todos juntos nessa caminhada da vida. Gostei. Luciane, muito obrigado por aceitar participar. Nossa, foi divertidíssimo. Passou correndo. Eu que agradeço, adorei. Muito divertido. Espero que o pessoal tenha gostado. A gente vai trazer mais pessoas aqui de VFX, mais mulheres para falar sobre esse assunto, sobre outros assuntos que a gente gostou muito. Ficou muito legal. E espero que vocês tenham gostado, galera. Esse foi mais uma Radcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.